temos, de alguma maneira, refletido muito sobre incentivar os negócios sustentáveis, que vão além de uma questão de desenvolvimento de um tema, mas sim pensar os negócios orientados pela sustentabilidade. Quer dizer, esse seria algo que é muito importante que a gente reflita para o nosso futuro de uma maneira geral, né? Que o plano de negócios, a produção, a inovação, seja de alguma maneira pensada à luz da sustentabilidade. E esse é um momento que eu acho que, de alguma maneira, o Fórum Clima tem contribuído para construir um avanço dessa consciência de uma maneira geral. Nós ainda estamos num processo de levantamento de dados, apesar de toda a transparência exigida e pelas novas leis e tal, essa agenda dos incentivos fiscais ela ainda é pouco. Temos mais a explorar no contexto da transparência, tanto é que nós estamos usando a lei de informações públicas para poder receber informações mais detalhadas de como que essa destinação de isenções fiscais ela é de fato realizada, né, para podermos conectar isso com a agenda de clima e com a agenda ambiental. Então, a gente se coloca aqui à disposição, faz essa provocação de que o Observatório de Políticas Públicas, que vem ser criado hoje, ele possa incorporar essa agenda dos incentivos tributários rumo à economia verde, que a gente possa fazer um debate produtivo em torno dessa agenda para que, de fato, a gente saia do rumo da economia de baixo neurônio para a economia que nós queremos, que é a economia da sustentabilidade. E a grande questão é que o Brasil tem hoje se colocado, né, como um dos países que mais cresce em termos de iniciativas de levantamentos, relatórios sobre isso, e tem um posicionamento estratégico em algumas áreas, né, a matriz limpa, a nossa matriz é relativamente limpa. A gente tem a questão do biocombustíveis, o Brasil está muito bem posicionado para a questão do etanol e retomando a competitividade através do etanol segunda geração. Já é o 5º maior país com inscrições e construções com certificação LEED. E a gente acredita que, através de um investimento coordenado, né, esse programa Brasil Sustentável tem articulado com outras esferas de governo, né, num primeiro momento mais na área de energia, mas, claro, com a ideia de expandir para diversas outras áreas, que o Brasil pode ser colocado como um país exemplo em termos de sustentabilidade, né? O consumo de gasolina, em um ano, de 2011 para 2012, cresceu 36%. Então, certamente, em 2012, apesar de não termos dados oficiais, o consumo relativo à queima de combustíveis fósseis já é maior do que aquele proveniente do desmatamento da Amazônia, que antes era o grande vilão das emissões brasileiras. Em 2010 e em 2011, nós vínhamos num movimento de alguma forma, tentar sistematizar esse monitoramento dos compromissos assumidos. Esse ano, junto à publicação, todos vocês receberam, nós estamos lançando também uma metodologia de monitoramento dos compromissos, que foi desenvolvida por uma consultoria contratada, a PwC, que inclusive está aqui hoje, onde a gente espera que essa metodologia tanto nos ajude a sistematizar os dados para que a gente possa planejar as ações nos temas que são os maiores desafios para as empresas no momento, quanto que essa ferramenta também seja uma ferramenta de gestão para as empresas. O que a gente tem observado é que as ações empresariais legitimam a demanda por políticas públicas, né? O governo, e esse aprendizado com o Fórum Clima, ele tem, de alguma forma, influenciado ações em uma série de outros grupos empresariais. Então, a proatividade do Fórum Clima tem servido como uma exemplaridade para a construção de políticas públicas em outras áreas também. Nesse caso nosso do observatório, foi como a Tatiana colocou, uma reunião em que as empresas do Fórum Clima fomos a uma reunião com a ministra Isabela Teixeira, que fez essa provocação, como foi colocado aqui, e as empresas pegaram esse desafio e avançaram na construção desse observatório que agora será apresentado. A pressão mesmo que a sociedade civil faz sobre o mundo empresarial é uma das coisas mais salutares e animadoras para a atividade empresarial. Certamente, hoje, a atividade empresarial ganhou uma dimensão
inédita, que é a necessidade de que todas as decisões estratégicas, quando se trata de empresas que estão pensando num prazo minimamente longo, sejam tomadas de acordo com os stakeholders com os quais essas empresas lidam. E hoje, vocês sabem, existem, inclusive, consultorias especializadas nessas ações com stakeholders. É uma parceria com o NESA, sim, mas é uma iniciativa tocada pelo Fórum Clima. Então, isso é importante. Quem está trazendo essa agenda de pensar a harmonização das políticas de mudanças climáticas é o Fórum Clima, esse grupo de empresas que se comprometeram com compromissos de mitigação e adaptação com as mudanças climáticas e tem incentivado o que a gente está chamando de uma reflexão coletiva para pensar a harmonização. Nesse estudo, a gente fez desde um levantamento do que existia, como começou a fazer uma análise, uma interpretação mais crítica do que a gente começou a ver em termos de conteúdo desse material. O que era esse conteúdo? São marcos regulatórios, regulatórios mesmo no sentido de legislações que já estavam existindo, ou seja, uma lei sancionada pela Câmara, enfim, que regulamenta a política de mudanças climáticas em alguns estados, ou projetos de lei em curso, em discussão com a sociedade civil nesses estados. We need greater leadership to tackle climate change. What I showed earlier, the commitments made are not enough. We need more. We need it now. A part of that leadership is coming from business. And that's why this conference is so incredibly important. But we also need the public to be more mobilized. And we feel that these weather events and linking these weather events to a recognition that if we don't act, what is in store with us in the future becomes a really important way in which to mobilize greater action. The insights about what is happening in China or India or South Africa, the story of Sam Walton and good decisions and bad decisions, and how one can learn from what works and what doesn't work as a way to help inform what happens here in Brazil. For those two reasons, those are two areas that we feel we can contribute. And again, we're very pleased to be sitting here with you today to discuss this work. Mas nós no mundo temos que reconhecer que nós não temos lideranças que têm uma preocupação com uma agenda global nesse sentido, né? As preocupações estão mais voltadas, às vezes até se compreende isso, para as questões internas, efetivamente, os interesses internos, e não há quem pense a questão global de uma maneira geral. O Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, que é a representação permanente na Comissão Interministerial de Mudança do Clima, no GECS, acompanhou todos os planos setoriais e indicou representantes por meio de processos seletivos próprios do Fórum Brasileiro. Então, pelo menos 2 ou 3 representantes indicados pelo Fórum acompanharam todas as atividades de todos os planos setoriais.